Desvendando o Economês 10 termos que vão mudar sua visão do mundo. Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre 10 conceitos essenciais da economia que todo mundo deveria saber. Vamos lá? A economia está presente em cada cafezinho que tomamos, cada decisão de compra, cada notícia sobre o país. É como o sistema operacional da nossa sociedade, rodando em segundo plano. Entender o básico desse sistema é para todos nós que queremos navegar melhor no mundo. Quantas vezes vocês já ouviram falar em inflação, PIB, taxa de juros e ficaram boiando? Acreditem, significa muito. Esses termos são como peças de um quebra-cabeça gigante. Vamos desmistificar 10 desses conceitos cruciais. Não vai ser uma aula chata, prometo. Vamos usar exemplos do dia a dia e analogias. O objetivo é dar a vocês as ferramentas para entender melhor o noticiário e o impacto da economia no seu bolso. Estão prontos para essa jornada? Então, ajustem os cintos, porque a montanha-russa do conhecimento econômico está prestes a partir. Oferta e demanda. O balé invisível dos preços. Comecemos pelo básico do básico, a dupla dinâmica que rege boa parte do mercado. Oferta e demanda. Imaginem um grande mercado. Pode ser uma feira livre ou o mercado global de smartphones. De um lado, temos os produtores, os vendedores, oferecendo seus produtos. Isso é a oferta. Do outro lado, temos nós, os consumidores, querendo comprar esses produtos. Isso é a demanda. Essa relação é como uma dança constante. Quando muita gente quer comprar algo, alta demanda, e tem pouco desse algo disponível, baixa oferta, o preço sobe. O contrário também é verdadeiro. Inflação, o ladrão silencioso do seu dinheiro. De forma simples, inflação é o aumento generalizado e persistente dos preços de bens e serviços. Pensem nela como um ladrão sorrateiro que vai diminuindo o poder de compra do seu dinheiro ao longo do tempo. Mas por que isso acontece? As causas da inflação podem ser variadas e complexas. Pode ser uma inflação de demanda, quando há muito dinheiro circulando e muita gente querendo comprar, mas a produção não acompanha. Ou pode ser uma inflação de custos, quando os custos de produção aumentam e esses custos são repassados para o consumidor final. PIB, o termômetro da economia. Com algumas ressalvas. Vocês já devem ter ouvido no jornal: o PIB cresceu X%, ou o PIB encolheu. Mas o que diabos é esse tal de PIB? A sigla significa Produto Interno Bruto. De forma bem direta, o PIB é a soma de todos os bens e serviços finais produzidos em um país, geralmente durante um ano. Pensem em tudo, desde os carros fabricados, os alimentos colhidos, os serviços de um cabeleireiro, os softwares desenvolvidos, até os shows de música. Se foi produzido e vendido dentro das fronteiras do país, entra na conta do PIB. O PIB é frequentemente usado como o principal indicador da saúde econômica de um país. No entanto, é super importante entender que o PIB, apesar de útil, tem suas limitações e não conta a história toda. Capítulo 4. Juros, o preço do dinheiro no tempo. Juros. Os juros. Para alguns, uma fonte de renda. Para outros, o vilão do endividamento. Mas o que são exatamente? De forma simples, juros são o custo do dinheiro ao longo do tempo. Se você pega dinheiro emprestado, os juros são o aluguel que você paga por usar esse dinheiro que não é seu. Se você empresta dinheiro, os juros são a remuneração que você recebe por abrir mão de usar seu dinheiro agora e permitir que outra pessoa o utilize. Capítulo 5. Déficit e superávit. As contas do governo no vermelho ou no azul. Vamos agora mergulhar nas finanças do governo com 2 termos que aparecem bastante no noticiário: déficit e superávit. Basicamente, esses conceitos se referem ao resultado das contas públicas. Quando um governo gasta mais do que arrecada em impostos,
e outras receitas em um determinado período, dizemos que ele teve um déficit. Por outro lado, quando o governo arrecada mais do que gasta, temos um superávit. Parece simples, né? Arrecadação menos despesas. Mas as implicações desses resultados são enormes para a economia de um país e para a vida de todos nós. Capítulo 6. Taxa de câmbio. O sobe e desce das moedas e seu bolso. O dólar subiu. O euro caiu. Quem nunca ouviu essas frases? Elas se referem à taxa de câmbio, que nada mais é do que o preço de uma moeda em relação a outra. Por exemplo, se a taxa de câmbio entre o real e o dólar é de R$5, significa que você precisa de R$5 para comprar um dólar. Essa taxa não é fixa. Ela flutua constantemente no mercado de câmbio, influenciada por uma miríade de fatores. A taxa de câmbio tem um impacto direto e significativo no nosso dia a dia, mesmo que a gente não vá viajar para o exterior ou comprar produtos importados diretamente. Chegamos à política monetária, um nome que pode parecer intimidante, mas que, na essência, se refere às ações tomadas pelo Banco Central de um país para controlar a quantidade de dinheiro em circulação na economia e o custo desse dinheiro, ou seja, as taxas de juros. Pensem no Banco Central como o maestro de uma grande orquestra econômica, tentando garantir que todos os instrumentos estejam afinados e tocando em harmonia. A principal ferramenta que o Banco Central utiliza para conduzir a política monetária é geralmente a taxa básica de juros. No Brasil, essa é a famosa taxa Selic. Quando o Banco Central quer frear a inflação, ele normalmente sobe a Selic. Juros mais altos tornam o crédito mais caro e desestimulam o consumo e o investimento. Se a política monetária é o domínio do Banco Central, a política fiscal é o campo de atuação do governo, envolvendo tanto o poder executivo quanto o legislativo. Ela se refere às decisões sobre como o governo arrecada dinheiro, principalmente através de impostos, e como ele gasta esse dinheiro em serviços públicos e investimentos. A política fiscal influencia a economia, buscando crescimento e estabilidade. O desemprego é um dos indicadores econômicos mais sensíveis e que mais diretamente afeta o bem-estar da população. A taxa de desemprego mede a porcentagem da força de trabalho de um país que está desempregada, mas procurando ativamente por um emprego e não consegue encontrar. Quando ouvimos que a taxa de desemprego subiu, não estamos falando apenas de uma estatística fria. Estamos falando de pessoas, famílias enfrentando dificuldades, sonhos adiados e um potencial produtivo que está sendo desperdiçado pela sociedade. O nível de desemprego é um termômetro crucial da saúde da economia. Quando a economia está crescendo e as empresas estão otimistas, elas tendem a contratar mais para aumentar a produção e atender à demanda crescente. Nesses cenários, a taxa de desemprego geralmente cai. Finalmente, vamos falar sobre os grandes movimentos da economia, recessão e crescimento. A economia não cresce de forma linear e constante, como uma linha reta para cima. Ela se move em ciclos, com períodos de expansão ou crescimento, seguidos por períodos de contração ou recessão, e depois, espera-se, uma nova fase de recuperação e crescimento. Pensem numa montanha-russa, com seus altos e baixos. Esses são os ciclos econômicos, uma característica inerente às economias de mercado. O crescimento econômico é o período em que o PIB está aumentando, as empresas estão investindo e contratando, o desemprego está caindo e a renda das pessoas, em geral, está melhorando. E aí, chegamos ao fim da nossa jornada pelos 10 conceitos essenciais da economia. Ufa! Foi bastante informação, eu sei. Mas espero que essa viagem pelo mundo da oferta e demanda, inflação, PIB, juros e todos os outros termos tenha sido esclarecedora e, quem sabe, até um pouco divertida. O objetivo principal era mostrar que a economia
não precisa ser um bicho-papão indecifrável. Na verdade, ela está intrinsecamente ligada ao nosso cotidiano, às nossas escolhas e ao futuro que queremos construir para nós e para nossa sociedade. Lembrem-se, entender esses conceitos não é sobre se tornar um expert da noite para o dia, mas sim sobre ganhar um novo par de lentes para enxergar o mundo. Agora, quando vocês ouvirem falar sobre a taxa Selic no jornal, ou sobre o crescimento do PIB, ou sobre a inflação do mês, vocês terão uma base muito mais sólida para compreender o que está em jogo e como isso pode, direta ou indiretamente, afetar suas vidas.